Olá, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com você um pouco sobre como eu venci a pré-eclâmpsia, né? Graças a Deus. A minha primeira gestação, eu comecei a ter, na verdade eu não tinha problemas de pressão alta, não tinha problema de hipertensão, nunca tinha tido. Um ano antes de eu engravidar, eu havia feito todos os exames, estavam todos normais. Eu tinha uma tendência, tanto que eu já havia ido no médico, procurado, falei, olha, doutor, a minha família toda hipertensa, minha avó morreu com hipertensão, meu pai, minha mãe tem hipertensão, minha irmã tem hipertensão, então assim, eu já tinha uma chance muito grande de ter hipertensão. Eu engravidei a primeira gestação com 35 anos. Quando eu estava com 34, eu fui fazer esses exames. Então, assim, já preocupada e tentando me antecipar para qualquer problema que pudesse ter. E eu fiz alguns exames, fiz um exame na esteira, fiz vários. Alterou um pouco a pressão, mas nada que fosse considerado que eu era hipertensa. E eu já tinha tido alguns episódios de estresse, o qual a minha pressão subia. Então eu tinha às vezes algum momento de nervoso, alguma coisa assim, e a pressão dava aquele pico. Então assim, eu já estava um pouco preocupada com essa questão. Porém, conforme os exames, estava tudo ok, eu estava um pouquinho acima do peso, né, parte básica da vida. E tudo isso, né, preocupou um pouco. Mas, claro que quando a gente engravida é aquela alegria, principalmente uma gestação desejada, né? Foi uma alegria, foi um ponto 10 na minha vida aí. Foi uma felicidade imensa. Então, eu nunca imaginei nem que eu ia ter algum problema de hipertensão. Mas aquilo já me preocupava tanto que eu me lembro que com mais ou menos 3 meses de gestação eu fui no médico, a pressão estava 13/8, que ainda é considerado normal. Quando eu vi aquela pressão 13, nossa, eu saí chorando. Falei pro meu marido, eu tenho hipertensão. Foi um desespero. Mas, na verdade, eu acho que a gente já sente um pouco, né? Que alguma coisa pode não ir bem. Mas a gestação fluiu bem, até mais ou menos uns 5 meses e pouquinho. Essa minha primeira gestação. E o bebê lindo, crescendo. Todas as vezes que eu ia no médico, eles falavam, seu bebê é gigante, ele é muito grande. E, sem dúvida, né? Claro que quando a gente vai faz algum exame, que os médicos comentam do nosso bebê, que a gente vê aquele ultrassom, aquele serzinho lindo crescendo dentro da gente, não tem como não dar essa alegria imensa, né? E foi assim. E aí, por volta do 5º mês, eu comecei a sentir alguns problemas e a pressão começou a alterar. E aí começou a alterar demais. E eu fui aumentando a dose do medicamento, tomava metildopa, e só ia aumentando. Então, algumas vezes ela subia, eu comecei a monitorar em casa. E aí fui encaminhada para passar com um especialista, com um médico do alto risco. E aí, gente, quando eu fui encaminhada para o médico do alto risco, esse médico do alto risco demorou muito para agendar. Tanto que a médica falou assim para mim, olha, espera daqui uns 15 dias para você marcar, porque tá tudo bem. Sua pressão, na época, tava acho que 14/9. Tá 14/9, mas faz um repousinho, toma alguma coisa, um chazinho, você vai ficar bem. E aí pra marcar, eu demorei os 15 dias que ela pediu e marquei. Só que pra marcar era o outro mês ainda, tinha mais um mês pela frente. E aí nesse um mês, gente, minha pressão. Eu tive apenas uma consulta com o médico do alto risco. Ele foi atencioso ao extremo, eu nem lembro o nome do médico, porque aconteceu tanta coisa, foram tantos médicos. Mas foi assim, um médico excepcional, assim, maravilhoso, sem dúvida, um médico muito bom. Me deu toda a atenção, foi gentil, nossa, ele quase me fez chorar, parecia um psicólogo, assim, um cara muito, muito bom. Meu marido ficou encantado, queria que ele fizesse o nosso parto, sabe, o parto do meu filhotinho. Foi demais. Só que aí a pressão começou a subir muito, então eu ia várias vezes na emergência, eles me aplicavam um medicamento na veia, me davam um remédio pra tomar, e eu me acalmava, a pressão regulava e eu voltava para casa. Então eu achei que eu ia ter o bebê, que ele ia nascer a tempo. Corri o risco de nascer prematuro, mas eu imaginei que se fosse nascer prematuro, talvez ia ser mais pro final, assim, 35 semanas, 36, eu imaginei isso. Não antes das 32, 33, sabe? Eu tinha uma fé assim que ia chegar nos 36 semanas.
Mas infelizmente na minha primeira gestação foi com 30 semanas. Eu tive muita negligência, sabe? Porque os médicos poderiam ter entrado com remédio mais forte, os médicos poderiam ter me internado antes porque sabiam. Eu fui na emergência 1 milhão de vezes. A médica que estava me acompanhando, assim, foi uma negligência atrás da outra. Eu fico pensando assim, eu passei em tantos médicos, meu Deus. A gente, depois, né, que acontece de você perder um filho, a gente fica tentando encontrar respostas, né? Então, assim, eu fiquei perguntando mais de 1000 vezes se eu tivesse ido em outro médico, se eu tivesse lido. E assim, eu fiz tudo que eu podia, eu fiz tudo. Eu fui em 1 milhão de médicos, eu fiz 1000 coisas. Assim, a minha parte, a parte do meu esposo, a gente fez tudo que estava ao nosso alcance mesmo. Mas com relação à equipe médica, vários. A gente teve muita negligência, muita do começo ao fim. E aos poucos eu vou contando assim mais detalhes pra vocês. Eu podia ter tomado a AS infantil, né? Porque o AS ajuda muito no controle da pressão arterial. Tem um outro medicamento também que pode ser usado em caso de pressão arterial grave. Assim, eu não sei por que não me passaram. Porque talvez seria o médico do alto risco e não teve o tempo da segunda, né? Ele pediu para que eu fizesse aquele Doppler. E eu lembro que no dia que eu fui pro hospital, que eu fui internada para ganhar o bebê, com 30 semanas, eu tava com aquele Doppler, tava um calor, aquilo é horrível, E aquilo toda hora vem, infla no braço, e aquele calor, aquele nervosismo, né, do bebê tá correndo risco de nascer, fora de época, muito fora de época. Ai, gente, que horrível foi. Eu estava fazendo aquilo, então o exame nem chegou a ficar pronto, porque nem tive o retorno, né, desse exame. Eu sei que quando a moça pegou lá, que meu marido conseguiu entregar, já tava... Ela viu que a pressão ficou alta o tempo todo. Foi bem difícil. E depois disso a gente fica com muito medo, né, de ter uma segunda gestação, porque a gente não sabe, né? Meu filho ficou na UTI 19 dias, foram dias muito doloridos. Muito, que eu pedia pra passar rápido, sabe? Eu falava, meu Deus, deixa eu passar. Eu não quero ver meu filho assim. Tirar sangue, limpar... Ele ficou entubado, né? Limpar o tubo. Às vezes a gente acompanhava alguma coisa do tipo. A saturação caindo. Foi bastante sofrido. Então eu tinha muito medo de engravidar novamente, ter um filho na UTI e de falecer, né? E eu não queria. Eu falei, eu não acho que é justo eu ficar engravidando, por mais que eu quisesse, né? A gente quer ter o filho, quer ter esse momento maravilhoso que é a maternidade, quer viver a maternidade, né? Porque, claro que eu já era mãe ali, sem dúvida, né? Quando eu engravidei do Júnior. Mas eu queria viver, eu queria poder cuidar de um filho, eu queria poder acordar de noite, eu queria poder amamentar, né? São sonhos de uma mãe, né? A gente quer isso. Então eu tive muito medo. E a gravidez da Késia veio meio que de inesperado, né? A gente não estava programado. Quando eu descobri a gravidez foi um susto. Ainda tive várias complicações na gravidez dela, que depois eu conto pra vocês também. Mas desde o primeiro minuto que eu engravidei dela, eu não queria parar de tomar o remédio. Eu tava tomando um remédio que era classe B, mas pra grávida era perigoso. Aí eu comecei a tomar medicação, falei, meu, não vai segurar minha pressão. Aí já entra aqueles desesperos, sabe? E aí a médica falou pra eu parar e já entrar com a AS infantil. Não, você já tem todo um histórico e tal, vamos entrar com a AS infantil. Já fui encaminhada para o alto risco no comecinho da gestação. Começo da gestação da Késia, eu tive sangramento, eu tive descolamento. É tipo um descolamento de placenta, mas quando o bebê é muito novinho, não é a placenta. Tem um outro nome difícil que vocês vão entender que é o descolamento de placenta. E foi bem difícil, gente, o início com a Késia, assim. A gente não sabia o que era o bebê, a médica não dava muita esperança, não dava chance. Eu tenho sangue negativo, meu marido tem sangue positivo, então eu tinha que ter tomado uma injeção quando o Júnior nasceu, não me deram. Gente, foi tanta negligência. No primeiro sangramento da Késia eu tinha que ter tomado a Rogan, que é uma injeção que eles dão quando a mãe é negativa, porque o corpo pode expulsar o bebê. A Késia é um milagre na minha vida. Graças a Deus, é linda, é maravilhosa. Eu vou colocar a fotinho dela pra vocês aí em cima, pra
vocês verem minha boneca, coisa mais linda da mamãe. E Deus, ele foi muito milagroso, né? Como ele é poderoso para fazer sempre. A Bíblia diz infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente pensa. E ele me surpreendeu mesmo com a vida da Kézia. Eu tive que ficar de repouso absoluto, mas cuidando além da questão do sangramento, além da questão desse descolamento, ainda muito preocupada com a pressão. Então eu tinha que ficar equilibrada, zen. Eu tinha que não ficar nervosa, não podia ter nenhum esforço até pra ir no banheiro, gente. Eu tinha que ir no segundo com todo o cuidado. Só fiquei deitada até quase 5 meses, até 4 meses e meio, mais ou menos. Mas cuidando da pressão. Depois de 4 meses e meio foi uma maravilha, porque aí colou, não tinha mais problema, né, de descolamento. E aí eu comecei a ter uma gravidez mais ou menos normal, né? Podia fazer alguma coisa, podia cuidar do quartinho da minha filha. Aí a gente descobriu que era uma menina, fiquei 2 dias chorando. Ai, meu Deus, vou ter uma menina, que eu sempre quis ter uma menina. Mas aí depois que você perde o menino, você quer um menino. É tudo muito louco, né, na nossa cabeça. Mas, gente, que alegria, minha filha. E aí, com 36 semanas, o parto estava agendado para 37 semanas, né, por ser alto risco. O médico não quis abusar, a bebê bem, eu preocupada, Jesus, como eu estava preocupada. Mas a gente tomou o AS, a gente acompanhou com alto risco desde o início, fui muito bem assessorada, meu médico foi muito maravilhoso. Depois, se vocês quiserem saber o nome do médico, eu posso até passar pra vocês me perguntam aí, eu coloco, tá bom? E foi isso. Então, quando eu parei de tomar o AS, ele ainda tentou me antecipar, não quis me deixar nervosa, a bebê tava bem, já tava com 3 quilos e pouquinho. Ele falou pra mim, Regiane, você vai parar de tomar o AS, você conversa com a Kézia, pra ela segurar. Porque essa menina é muito esperta, ela tava na posição de nascer, já tava viradinha, se fosse normal o caso, né? Claro que ia ser cesárea por ser alto risco. Mas ela virou, né? A Kézia bagunçava na barriga. Fora, depois eu conto. E aí ela virou, e aí ele deu muita risada. Ele falou, não, ela virou todinha em 1 semana. Daí ele falou, conversa com ela pra não nascer, que não é hora. Pra ela esperar até as 37. Mas ela tá bem, fica tranquila que ela tá bem. Ele ainda falou, talvez você tenha uma dificuldade pra amamentar, mas o restante vai ficar tudo bem. Realmente, tive uma dificuldade pra amamentar, que eu conto depois, olha, o vídeo já tá longo. E é isso. Com 36 semanas, eu terminei de tomar o AS infantil numa noite. Na noite seguinte, a pressão já não controlou. Tive que ir pro hospital, o coração gelando, né? Ai, meu Deus, que emoção, que emoção. Foi um dia maravilhoso, uma alegria. A médica me internou, não falou se ia fazer o parto. Ela falou, vou te internar pra segurar a sua pressão. Você é nervosa? Eu falei, não, doutora, eu sou calma. Realmente, eu tenho um perfil calmo, eu não sou de ficar desesperada, não sou ansiosa, não é a minha personalidade. Mas, né, tava tendo uma filha ali, depois de todo um histórico. E aí no dia seguinte, às 10 e pouquinho, 10 e 20 da manhã, eu acho, a Kézia nasceu, linda, com 50 centímetros, 3,2 kg e super saudável. O pigar dela foi 9,10, coisa mais maravilhosa. E tá aí, minha filha hoje tá com 9 meses, meu bebê arco-íris. E eu vou fazer um outro vídeo só pra falar do bebê arco-íris e falar dela, tá bom? Precisava fazer esse vídeo antes. É isso, obrigada. Curte aí meu vídeo, compartilha. E se você conhecer alguém que precisa desse vídeo, manda pra pessoa, tá bom? Beijo, Deus abençoe e fiquem com Deus.